Continuando a nossa aula aqui de CPCAD, nós vamos agora analisar as lajes. A gente já passou por praticamente todos os elementos e agora a gente vai começar a trabalhar com as lajes. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, vou abrir aqui, vou clicar nesse íconezinho aqui e abrir o relatório final de cálculo e ter em mente uma importante mensagem aqui. O CPCAD, como ele está dizendo aqui, ele não verifica automaticamente as flechas, ou seja, ele não faz a verificação de flechas da nossa laje. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar as lajes. Vou abrir aqui em deformada. Vou abrir aqui a deformada, esse ícone aqui, e vou clicar aqui em cima, ó, em combinações. Vai abrir esse íconezinho aqui. Eu venho aqui, peso próprio, carga permanente e cargas de utilização ou sobrecarga acidental. Aqui a sobrecarga acidental não está com o fator de mineração para análise de flechas, mas como está a favor da segurança, vamos manter por enquanto e vamos fazer uma avaliação pontual. Aqui eu vou clicar nesse íconezinho aqui para liberar a vista das lajes. Então eu clicando nesse ícone eu consigo ver as lajes aqui na minha deformada. Como vocês podem observar, eu tenho uma deformação grande aqui nesses pontos em vermelho. Então essas lajes aqui, ó, estão me dando as maiores informações. Essas aqui. E a deformação máxima, não vai dar para vocês verem por causa da minha câmera, eu vou trazer para cá. Eu estou com uma deformação máxima na minha estrutura, vou tentar minimizar aqui, de 5,28 milímetros, ou seja, 0,5 centímetros. É uma deformação bem baixa, né? Mas vamos analisar pontualmente cada laje. Aqui a gente faz uma análise global da deformação da estrutura, utilizando essa combinação. Eu posso vir na hipótese de carga também, peso próprio, cargas permanentes, sobrecargas e ventos, sem utilizar, até para poder fazer uma redução, né, na sobrecarga aqui, se for o caso. Eu vou clicar aqui agora em isovalores aqui do lado, e agora ele vai me dar laje a laje, ó, pavimento a pavimento. Eu vou escolhendo aqui os pavimentos, ó, ele me dá as hipóteses. A gente vai usar isso aqui também para dimensionamento da armadura. Vamos vir nessa laje aqui, como o projeto é um projeto tipo, a gente pode perceber que ele dá praticamente as mesmas deformações. Aqui, ó, ele tem as formas de visualizar. Eu posso visualizar as cargas, né? Eu posso dar um zoom aqui automaticamente, se eu me afastar. Eu gosto de ver aqui, ver essas isolinhas e valores, né? Aqui do lado eu mostro os valores da isolinha, né? Que basicamente é os valores do que eu pedi aqui, ó. Aqui no caso, eu não gosto desses valores de cores, não. Aqui, ó, essa escala de cor aqui não, então eu desligo sempre aqui. E a gente vai avaliar. Aqui a gente pode perceber, ó, que nesse ponto aqui dessa laje, eu tenho 1,8 milímetros de deformação. E eu vou avaliar daqui a pouco se isso é ou não aceitável, né? Aqui eu venho aqui, ó, deslocamentos, esforços de dimensionamento, taxa de armadura e tensões sobre o terreno, no caso se for uma laje de piso ou um radier. Então vamos em deslocamento primeiro, vamos fazer uma análise de deslocamento. Eu vou vir aqui em combinações de ações e vou trocar aqui para peso próprio, carga permanente e sobrecarga. O meu deslocamento máximo aqui é 4,5 milímetros, ou seja, 0,5 centímetros, 0,45 centímetros. Eu vou vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, e vou clicar nele e vou passar aqui uma flecha entre dois pontos. Eu vou vir aqui máxima absoluta, combinações também, e a combinação de carga aqui. Ele botou amplificação 2,5, se ficar muito pequeno a gente muda. Eu vou passar aqui, ó, e vou verificar minha flecha nesse sentido aqui, ó, nesses dois pontos aqui. Eu posso perceber que o vão é de 5,25 e a minha flecha
é 0,68 centímetros aqui, ó. Ou seja, vão sobre 753. Porém, essa flecha aqui é uma flecha imediata e não a flecha diferida do tempo, correto? Então eu vou entrar aqui eu até se deixar separado aqui na norma para vocês, como a gente calcula a flecha diferida sobre o tempo. Aqui ele colocou sobre vigas, mas a gente calcula a laje como se fosse uma viga de dimensão de altura, no caso a altura da laje, né? Então ele me dá essa fórmula aqui do alfa e me diz que a minha flecha diferida no tempo é 1 mais esse alfa f, vezes a minha flecha diferida no tempo. Para calcular esse alfa f aqui, ele me dá essa fórmula, que é a diferença, né, de flechas, esse delta psi aqui, e delta epsilon aqui, é a função do tempo, né, na flecha, né, e ele me dá isso dividido por 1 mais 50 vezes o ρ, que é a armadura superior, no caso aqui, a armadura dupla, né. Como em lajes a gente não tem armadura dupla, esse ρ aqui vai ser igual a zero. Então, o meu alfa f vai ser exatamente o meu deslocamento aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula do epsilon em função do tempo, né? Para um tempo menor do que 70 meses. E para, no caso, ele for maior do que 70 meses, eu uso 2. Então, o meu delta aqui, epsilon, vai ser basicamente definido no tempo, o tempo infinito, ou seja, vai ser maior do que 70, então vai ser 2, menos o meu epsilon t inicial. O meu epsilon t inicial vai ser na minha retirada do escoramento, que normalmente acontece aos 14 dias. Então, aos 14 dias, vai ser o ponto em que vai começar a agir a minha flecha, ou seja, 0,54 aqui, ó, que é meio mês, 14 dias. Se eu tiver pontos menores, eu vou utilizar o coeficiente menor. E se eu tiver o escoramento por mais tempo, eu venho aqui por mais tempo aqui e analiso esse epsilon aqui. Então, basicamente, o meu alfa f é o meu 2 menos 0,54, que vai dar 1,46. Como eu sei que a minha flecha total é 1 mais o meu alfa f, então eu vou ter 2,46 de flecha diferida sobre o tempo. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui. No caso aqui da laje, como eu tenho uma flecha de 0,698 imediata, eu vou multiplicar pelo meu 2,46 e vou dar um Enter. Então eu tenho 1,71 centímetros, 1,72 aqui no caso, centímetros de flecha máxima diferida sobre o tempo. O meu vão aqui, ó, como eu posso ver, é 5,25 metros. Ou seja, é 5,25 metros. Então vai ser 525 dividido por 250. Então vai dar 2,1 centímetros de flecha máxima admissível. Se a minha flecha máxima atuante é de 1,72 e a minha flecha limite é 2,1, eu estou dentro do aceitável. Então, no caso de laje, eu faço essa verificação para todos os pontos de laje aqui. Faria para cá, faria para esses pontos aqui também. Ó. Aqui que está dando 3,3, eu faria aqui uma análise nessa direção aqui, da mesma forma, faria em todos os pontos aqui de laje, pontos críticos da minha laje, e faria verificação se a minha laje passa ou não na flecha. Por quê? Porque o software, como a gente viu, ele não dimensiona a flecha, ele não diz que a laje está com flecha máxima acima do limite. Então eu tenho que verificar manualmente isso aqui, laje a laje. Normalmente a gente faz essa verificação. Aqui na outra direção eu não vou fazer, porque a outra direção é maior do que a direção solicitada aqui. No caso o vão aqui é maior. Não, na verdade é menor. Então eu vou fazer essa verificação nesse vão aqui, ó. Esse vão menor. Eu venho aqui, vou tentar pegar bem no centro aqui da flecha.
Vou ligar o ortogonal aqui para facilitar. Então pronto, ó. O meu vão é 4,06 e a minha flecha está dando 0,305 centímetros. Nessa direção aqui. Faria a mesma conta, né? 0,305 vezes 2,46, 0,75 vai ser a minha flecha máxima, e 406 dividido por 250. Eu tenho 1,6. Então, tanto nessa direção quanto na outra direção, a flecha admissível aqui está acima da flecha atuante. Então eu posso dizer que esse ponto de laje ele passa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar a nossa armadura. Eu vou fechar esse ponto aqui, né? Vou desselecionar esse ponto de flecha aqui, e eu vou verificar a minha armadura. Eu vejo aqui ver hipóteses e pisos. Estou selecionado aqui já deslocamentos. Eu vou trocar para taxas de armadura. E eu seleciono inferior na direção X, inferior na direção Y, superior na direção X, superior na direção Y. Eu vou vir aqui, ó, eu vou ver que nessa região aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2,52 centímetros quadrados por metro de armadura. Ou seja, eu tenho que botar uma armadura aqui nessa faixa que atenda esses 2,52. Na armadura inferior, eu tenho que fazer uma verificação de acordo com a norma. Eu vou até abrir aqui a página, e ele me fala que em lajes, aqui no caso é armadura de vigas, a minha armadura mínima é, no caso aqui de lajes retangulares, e no FCK, no nosso caso de 25, é 0,15 desse ρ mínimo aqui. Os valores desse ρ mínimo aqui é 0,15%. Ou seja, a área mínima de aço em relação à área de concreto, em porcento, é 0,15. O que eu faço com isso? Deixa eu abrir a calculadora aqui. Eu tenho 0,15% de aço que eu tenho que utilizar. A minha laje, ela é de 16 centímetros nesse caso aqui. Então a minha armadura mínima positiva aqui, no caso inferior, que é obrigatório colocar em toda a laje, vai ser de 16 centímetros aqui. 0,15 vezes 16 centímetros, que é a altura da minha laje, porque eu calculo numa faixa de 1 metro, então eu não preciso calcular pela área de concreto, porque vai dar mais ou menos isso. Eu sei que eu tenho 2,4 centímetros quadrados por metro de armadura mínima. Então eu venho aqui, ó, nessa caixinha aqui, e seleciono o valor mínimo 2,4 centímetros quadrados por metro. Ou seja, agora eu só preciso, colocando a armadura mínima, eu precisaria reforçar somente esses pontos aqui. Então, quais são as duas formas de se fazer isso, usualmente? Você pode mencionar armadura de acordo sem utilizar o valor mínimo. Você faz aqui, onde tem aqui 2,52, você coloca 2,52 centímetros quadrados, e onde tem menor, você seleciona isso e marca a armadura. Por exemplo, aqui eu vou botar 2,4 centímetros quadrados, aqui eu boto um pouquinho a mais e vou reforçando. Ou a outra forma, que é a forma que eu uso mais, que é você especificar no seu projeto uma tela já armada, e você pega na tabela da Gerdau ou da ArcelorMittal qual tela que atende a essa armadura aqui, a essa armadura solicitante aqui de 2 centímetros quadrados, 2,4 centímetros quadrados por metro. E o que você faz? Você bota uma armadura de base, esse desenho aqui, dizendo que a armadura de base é a tela, e nesses pontos aqui você vem e faz os reforços. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, ó. Vou clicar aqui nessas vistas aqui, armadura de reforço, inferior longitudinal, aí eu seleciono aqui o que eu quero ver, dou um aceitar, e aqui tá vendo, ele me dá essa armadura aqui bem bagunçada. No caso, se eu tivesse colocado uma armadura base, o que eu faria? Eu deletaria toda essa armadura base e viria aqui nos pontos onde eu preciso de reforço e colocaria o reforço aqui necessário.
Por exemplo, aqui está dando 2,41 de armadura de aço. E eu preciso de 2,40 de valor mínimo. Se eu vou utilizar a armadura de base no valor mínimo de 2,40, eu não precisaria me preocupar com 2,41 aqui de taxa de aço. Tem que aproximar bem aqui para ver se é isso mesmo, né? Então, o que acontece? Eu não preciso me preocupar com isso aqui, nesses pontos. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, né, no caso, nesse íconezinho aqui, e viria aqui nesse ícone apagar armaduras, iria apagando todas as armaduras aqui, necessárias aqui. Porque eu sei já que eu consigo passar a minha armadura com a armadura de base. Mas no caso de eu não ter essa armadura de base, ou eu querer mostrar, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para melhorar, para otimizar a armadura dessa laje aqui. Né? Eu venho aqui, deixa eu vir na armadura aqui na calculadora e vou ver quantas barras de aço aqui, no caso do membro. Eu vou utilizar na armadura negativa mínima um 6,3. Então eu vou pegar 100 centímetros dividido. Não, desculpa. Eu vou pegar a minha armadura necessária, que é 2,4, né? E vou dividir pela armadura que eu preciso. No caso da armadura de 6,3 milímetros, o diâmetro dela é de 0,312. Então eu vou pegar e vou dividir para 0,312 centímetros quadrados. Ou seja, eu preciso de 7,69 barras por metro. Só que vamos colocar 8. Então se eu dividir 100 por 8 barras, eu sei que um 6,3 a cada 12,5 eu atendo a armadura mínima da minha laje aqui. Então, eu venho aqui na minha laje e percebo que tem vários bitolos aqui, né? E é até bom também ter atenção a esses pontos aqui de encontro, que o software ele dá esse erro aqui residual aqui de carga, né? Que não faz sentido nenhum. Se eu estou em armadura inferior e no apoio a gente sabe que eu praticamente não tenho, né, esforço inferior, por que está dando isso? Mas ele dá esse erro aqui, às vezes residual, nesses pontos de viga aqui, ó, por exemplo, ponto de encontro de viga, ele costuma dar esses erros residuais aqui. Então tem que ter bastante atenção. Aqui nesse caso aqui, ele está dando que essa viga está deslocando, né? É uma viga que está apoiada aqui. Esse aqui tem um deslocamento aqui. Como ele tem um deslocamento, ele gera uma carga aqui, gera um esforço aqui e acaba gerando essa armadura. Então, assim, alguns pontos a gente vai ter que desconsiderar nesse cálculo de armadura positiva, inferior, porque a gente sabe que não existe. E alguns pontos a gente tem que ponderar. Nesse ponto aqui eu sei que não existe, nesses pontos aqui eu também sei que não existe essa armadura aqui, esse esforço aqui, porque essa laje aqui no caso essa viga está apoiando nessa laje, né? Então a laje está segurando essa viga aqui, por isso que eu estou tendo esse esforço maior aqui, esforço pontual, como se esse encontro aqui estivesse apoiando na laje. Se eu quero considerar isso, e na verdade nesse caso eu vou considerar isso, eu não desprezo esse esforço aqui. Agora, se eu não quero considerar isso, que é o caso desse caso aqui, ó, eu não estou considerando que a minha laje, esse pilar, ou essa viga está fazendo esforço nessa laje, né? Eu estou jogando a carga para as vigas e as vigas estão fazendo esforço nesse pilar. Então eu desconsidero. Alguns pontos eu desconsidero. No caso desse resíduo aqui, ó, eu estou considerando que essa viga aqui e essa viga aqui estão apoiadas na minha laje. Então eu vou manter esse esforço aqui porque eu realmente quero que ele diga isso, que eu quero que essa viga aqui e essa viga estejam apoiadas na minha laje e a minha laje esteja segurando essas duas vigas aqui. Então nesse caso ele pega esse resíduo aqui. Então você tem que analisar se isso é o que você está utilizando ou não. No caso aqui, vamos lá, fazer essa edição. Eu sei que um armador de 6,3 a cada 12,5, eu consigo abranger praticamente a minha laje toda aqui. Então eu venho aqui, ó, nesse íconezinho aqui, modificar a armadura, e venho aqui em alterar a faixa de distribuição. Dou um aceitar, para ele eliminar
os comprimentos que se emendam, venho aqui, ó, e mudo a minha faixa de distribuição até o final aqui da minha laje. Fazendo isso, ele fez aqui a minha armadura. Faço da mesma forma do outro lado, para eliminar esse monte de armadura, eu sempre começo assim. Faço do outro lado a mesma coisa e pronto. Aqui no meio, eu vou manter essa armadura assim. E aqui nesse cantinho aqui, eu vou deletar essa armadura aqui, tanto dessa armadura desse lado de cá. A armadura do lado de cá ele já apagou, porém a armadura daqui ele não apagou. Então eu vou vir aqui, venho nesse íconezinho aqui novamente e clico em apagar armaduras. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha faixa que vem de fora a fora, com 6,3 a cada 12,5. E aqui, como eu sei também que eu preciso de 6,3 a cada 12,5, eu já vou alterar o meu agrupamento aqui. Ó. Eu venho aqui, alterar agrupamento, clico aqui na barra. Opa, peraí que ele pegou a outra. Eu tenho que selecionar esta barra aqui, né, do meio. Clico nela e vou aqui e digito a cada 12,5. Eu posso mudar aqui o comprimento no meio, alterar o comprimento na ponta, alterar o comprimento de cá. Da mesma forma que eu posso vir aqui também, ó, alterar extremos da minha armadura. Eu posso vir com esse extremo para cá, vir com esse extremo para lá. Né? Aqui no caso, essa armadura ela já passa aqui, né, nesse ponto. Mas eu vou manter essa armadura dessa forma aqui. Então agora eu consigo ver que a armadura, apesar dela estar vindo de cá para cá, ela está com comprimento de 460 até 680, ou seja, ela tem um comprimento variável. Se eu quiser demonstrar essa armadura certinha, na forma que eu achar melhor aqui, no caso aqui como eu estou passando, que eu estou vendo, ó, como é que ela está indo, ó. Se eu quiser demonstrar isso no meu projeto, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui e clico aqui, ó, desfazer agrupamento. Clico em desfazer agrupamento e pronto. Agora eu tenho todas as minhas barras, ó, apresentadas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, de novo, alterar a faixa de distribuição e vou unir, ó, vou vir até aqui, ó, onde eu tenho força de 2,41 e vou unir essas barras, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu quero que a minha faixa seja igualada. Aí eu venho aqui, eu sei que eu tenho esse resíduozinho aqui, ó, e aqui embaixo ele me dá aqui a taxa de armadura necessária. Eu vou vir aqui nesse ponto azul, até porque esse ponto muito próximo aqui do encontro aqui é um ponto de tensão que não existe. Eu venho aqui nesse ponto mais próximo aqui, nesse azul clarinho, e vejo que eu tenho 5,41 de carga. Eu vou juntar essa faixa de distribuição aqui, ó, essas duas barras aqui, e vou vir aqui e alterar o agrupamento. E eu vou mudar essa barra, no caso eu preciso de 5,41, eu venho aqui na calculadora, 5,41, eu vou dividir pela minha bitola de 8 milímetros, tenho 11 barras, então 100 dividido para 11, eu vou ter a cada 9. Então eu vou botar aqui, ó, alterar um agrupamento dessa barra, eu vou botar feed 8, na verdade eu vou colocar o feed 10, que é melhor. Vou abrir a calculadora de novo aqui, 5,41 dividido por 0,785, que é a seção da área de 10 milímetros. Então aqui eu tenho 7 barras por metro. Então eu boto aqui um feed 10 a cada 12,5 e dou um aceitar. Aqui eu volto a alterar a faixa de distribuição, venho daqui até aqui com a mesma barra, porque eu não tenho esforço. Venho aqui até esse ponto aqui, ó, e emendo essas barras também. Desse ponto aqui até aqui. Desse ponto aqui até aqui, eu mantenho a mesma barra também. E essas duas barras aqui, eu vou colocar também
o mesmo fio de 10. Eu vou agrupar elas aqui, venho aqui em alterar agrupamento e altero aqui para o meu fio de 10. Aqui também eu vou alterar também para o meu fio de 10 aqui. Então, na verdade, esse aqui não precisa, esse aqui pode ser 6,3 a cada aqui. Então pronto, eu não vou fazer do lado de cá até para não gastar muito tempo da aula, mas então é assim que você vai fazer a edição da armadura aqui, né, a otimização da armadura de lajes. Depois eu vou vir aqui, ó, inferior na direção Y, venho aqui nesse olhinho aqui da armadura de reforço, troco de longitudinal para transversal, e eu vou ter aqui as armaduras transversais, vou fazer a mesma coisa, né, para otimizar, para facilitar, né, para o canteiro de obra. Você imagina você mandar isso aqui para a obra e o armador ter que montar essa armadura aqui numa laje. Ele vai ficar louco. Sem falar que é um desperdício danado de barra, né, sem todos os espaçamentos diferentes, uma barra ou duas aqui do mesmo espaçamento. Então não vale a pena. Tem que agrupar para poder mandar. Eu venho aqui também superior, armadura superior não tem o mínimo, né? Venho aqui da mesma forma, ó. Deixa eu ligar aqui, vem a armadura de reforço. Agora eu vou vir na superior, longitudinal. Vou dar um aceitar. E vou visualizar aqui também a minha armadura. A minha armadura vem bem confusa também. Eu venho aqui, emendo a faixa, grupo, depois eu venho, item a item aqui, vejo a armadura necessária, calculo a armadura necessária e substituo aqui. Tudo para otimizar a armadura, para eu poder mandar isso para o meu canteiro de obras, né? Para esse projeto ficar o melhor possível. Eu venho analisando aqui também os esforços, né? Para ver se faz sentido esses esforços que eles estão me dando aqui, né? Essas taxas de armadura. Né? Então eu venho elemento a elemento, laje a laje, fazendo esse agrupamento de barras. Dá um pouco de trabalho, infelizmente, mas é necessário você fazer essa otimização de armaduras para você mandar o seu projeto para a obra. Então é impossível, né, um armador montar a armadura dessa forma. E também não é muito condizente com a nossa prática, que não é otimizar o projeto ao máximo, você pegar a maior armadura que está dando e jogar na laje toda, para facilitar o seu trabalho, né? Então, assim, igual eu falei, infelizmente dá um pouco de trabalho fazer esse dimensionamento aqui. O CIP, infelizmente, ele tem essa limitação, né, de ter que fazer esse agrupamento manualmente aqui, laje a laje. Mas eu gosto de fazer assim até para eu poder analisar laje a laje o que está acontecendo, né, dá um certo trabalho, mas vale a pena. Eu venho aqui, analiso ponto a ponto o que está acontecendo, até para eu poder, né, verificar a minha laje, o que está acontecendo. Então, a parte de edição de armadura de laje é essa. Agora a gente vai fazer um breve explicação aqui, para finalizar a nossa parte de lajes, sobre a punção. Como eu tinha dito, eu estou usando aqui laje lisa, né, com viga só em alguns pontos aqui. Então, a gente tem que fazer verificação à punção. O CIPECAD ele faz essa verificação à punção para a gente. Eu posso vir aqui, nesse íconezinho aqui em punção, ele vai abrir esse menu aqui, eu venho em verificação e clico aqui na verificação. Ele vai me dar um relatório completo da verificação, de acordo com a norma, da mesma forma que ele dá para pilar, que ele dá para laje, ele também me dá um relatório completo. Nesse ponto aqui eu já percebo que a minha laje ela passou a punção. Porém, como eu já tinha dito na primeira aula de punção, eu gosto de fazer a verificação manual da punção. Eu não uso o software aqui para fazer a verificação. Mas eu uso depois ele para comparar, né, os resultados. Né? Então eu venho aqui, ó, ele bota aqui zona adjacente do pilar, zona de progressão, armadura de colapso progressivo, ele faz toda a verificação para mim e me dá os pontos onde passam ou não passam. Então ele faz essa verificação à punção para mim, eu consigo colocar aqui também
laje, editar o perímetro, colocar laje, eliminar perímetro, né? Gerar reforço com armadura para fazer essa verificação aqui no software, mas eu gosto de fazer manualmente. Primeiramente, a gente está vendo essa zona de adjacência aqui, e eu vou explicar como a gente calcula o capitel no caso da necessidade. Para isso eu vou exportar aqui, eu vou vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, em desenhos, eu vou fazer a exportação do meu desenho de formas. Eu estou ali no meu piso 4, eu vou exportar, vou esperar abrir aqui. Ele vai abrir essa seleção de pranchas aqui que eu quero que imprima. Eu vou clicar desse lado aqui, nesse íconezinho, e ele vai me abrir esse menu. Aqui eu posso tirar desenho de pilares, plantas, vigas, formas, né, de quadro de fundação, desenho de cargas, essas isolinhas, desenho de escadas. Eu tiro todos os desenhos necessários aqui e exporto eles em DWG para eu poder trabalhar no AutoCAD do projeto. Então tudo que eu faço aqui eu consigo. Eu consigo configurar também esses desenhos antes deles saírem. Né? Não é o objetivo desse curso rápido, o objetivo desse curso rápido aqui é o cálculo. Né? Posteriormente eu posso ver se houver pedidos aí, fazer uma aula só de exportação de pranchas, aí eu passo prancha a prancha aí, né, com exportação. Mas a princípio eu não vou fazer isso, eu vou mostrar aqui só rapidinho o meu desenho de formas aqui, né, e como faz essa exportação, só para eu poder fazer aqui o meu dimensionamento do meu capitel, caso ele seja necessário. Eu venho aqui em desenho de formas, na verdade desenho de plantas, escolho aqui o que eu estou querendo tirar do desenho de formas, eu escolho o grupo, eu vou querer só o grupo 4, que é o grupo que eu estou trabalhando, eu coloco essa tabela de fezes, tabela resumo, e dou um aceitar. Ele vem aqui, ele pergunta o que eu quero que faça, né, o desenho de formas, eu quero que desenhe, e a exportação, como que eu quero que ele exporte. Eu vou exportar em DWG. Vou dar um aceitar, ele vai imprimir a prancha, eu venho aqui, dou um detalhe, só para eu ver como é que vai sair antes de mandar isso para a plotagem, no caso, né? E clico aqui em imprimir selecionado, seleciono a prancha, clico com o botão direito, ele pergunta se eu desejo imprimir o selecionado, eu clico sim, ele vai me dar aqui o local que ele vai exportar o desenho, aqui no caso ele vai exportar no desktop, o nome do arquivo, vamos colocar aqui, só para não esquecer, forma, quarto pavimento. Eu vou pedir para ele mostrar com o programa associado, que ele já abre direto com o AutoCAD. Continuo em Open. Pronto, eu tenho aqui em AutoCAD agora o meu desenho, de acordo com as configurações que eu fiz aqui, de numeração, de viga, de pilar, de laje, a laje L2, 16 centímetros, a minha escada aqui já está marcando. Né? Eu vou vir aqui, eu vou copiar esse desenho para uma outra prancha, só para facilitar, porque eu já tenho o meu layer aqui marcado, e já tem também as configurações, e como ele vem 1 para 100, o meu desenho está 1 para 50, eu vou só reduzir a escala aqui, vou dar um scale no desenho, aqui no AutoCAD, e vou reduzir a minha escala aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha prancha, eu vou vir aqui em Dimension, linear, e vou selecionar aqui o meu comprimento em X nas duas direções, e o meu comprimento em Y, também nas duas direções. Vou vir até aqui, próximo pilar. Então, como eu dimensiono o meu capitel? Eu venho aqui e marco, como eu fiz aqui o LX e o LY, do pilar mais próximo. No caso aqui o pilar mais próximo é o P16, eu puxei para cá. Nesse ponto aqui eu puxo para o P23 aqui, está aqui embaixo, e aqui de novo o P16. Então, eu tenho aqui minhas distâncias em X e em Y. Eu costumo pegar a maior direção desses três aqui e calcular meu capitel com essa maior dimensão, que no caso nosso aqui é 3,55. Eu tenho duas recomendações de livros aqui, eu vou abrir para vocês aqui.
que é o volume, é o cálculo e detalhamento de elementos de estruturas usuais de concreto armado, o volume 2, do Roberto Juste de Carvalho. É um livro excelente, que fala sobre lajes sem vigas, né? Fala sobre a punção. É um livro muito bom, muito completo sobre esse assunto. Ele ensina a calcular manualmente, definição aqui de linha de faixa, tudo que vocês precisam para calcular, né? A armadura, a laje lisa, né? E o livro do José Milton de Carvalho, desculpa, José Milton de Araújo, volume 3, não, na verdade volume 4, que também ele fala de um ponto de laje cogumelo, ou lajes com capitel, né? O que acontece? Quando a minha laje, como a minha laje é um elemento liso, deixa eu abrir o AutoCAD aqui, é um elemento liso, e eu tenho um pilar em contato com ela, eu tenho uma concentração de momentos aqui, principalmente momento negativo. No livro do Schultz aqui, ele faz um dimensionamento aqui, mostra pra gente, eu tenho esses picos de momento negativo na região de encontro do pilar com a laje. Então, como eu vou dimensionar esse capitel? Ele me fala aqui, o José Milton aqui me fala no livro dele, que nos momentos negativos, deixa eu dar um zoom aqui, nos momentos negativos, na faixa interna, são os pilares internos, 25% do vão representa aqui, ó, 25% desse vão é a dimensão do momento negativo. Então 25% para cá, 25% para cá, que é justamente esse pico. Eu quero saber onde esse pico começa, onde esse pico termina. Ele começa normalmente no centro do pilar e ele termina 25% do meu LX, que está aqui, ó, meu LX, e 25% do meu LY, que são os pilares mais próximos. Então eu venho aqui, pego aqui, no caso, pegaria o LX da esquerda, da direita, superior e inferior, calcularia e teria um capitel aqui no caso com dimensões variáveis. Eu pego o maior porque eu gosto de fazer o meu capitel quadrado. Então eu pego o maior ponto, venho aqui, vou abrir a calculadora rapidamente, vou pegar 355 vezes 0,25, que é 25%. Então eu tenho aqui 88 centímetros de cada lado. Vamos arredondar para 90 centímetros. Então, eu vou ter um capitel que ele vai ser, basicamente, 1,80, que é 90 para cada lado, por 1,80. Então, deixa eu só marcar aqui o centro aqui, para poder mover esse elemento aqui. Deixa eu trocar essa linha para uma linha verde aqui, só para ficar mais claro. Então pronto, é assim que eu dimensiono o meu capitel. Eu faço assim. Você poderia colocar do lado de cá 90, e do lado de cá você multiplicaria 2,70 por 25, aqui para cima também você faria 2,84 por 25, aqui embaixo também você faria a mesma coisa. Porém, fica muito difícil de executar. Ficaria um capitel com dimensões completamente fora e você não conseguiria executar. Então eu faço assim, no centro do pilar. Então eu já sei, vou apagar essas cotas aqui, para facilitar a visualização. Vou copiar aqui uma cota aqui, ó. Então eu já sei que, caso necessário, o meu capitel ele vai ter 180 centímetros por 180 centímetros. Isso pegando de exemplo o nosso pilar P19 aqui. Acabou que eu deletei aqui o íconezinho, mas é o nosso P19. Deixa eu trazer para cá, para a gente ter uma referência aqui. Então eu vou abrir aqui a minha planilha de verificação à punção
e vou fazer a verificação do meu pilar aqui P19 com vocês aqui, para saber se esse capitel é ou não necessário. Vou voltar aqui, vou pegar as dimensões aqui em X e em Y, o meu P19 na direção, aqui no caso C1 aqui no meu desenho, é o meu Y, eu tenho 40, e no meu X eu tenho 20. O meu FSD, eu vou vir aqui no CIP, vou vir aqui em resultados, verificação função, vou vir em verificação, P19, vou aproveitar e vou usar o meu FSD aqui, que ele já calculou para mim, que é, no caso, 21,22 tonelada-força. Alterando, vamos colocar 22. O meu D, aqui, no caso, ele vai ser 14 centímetros, porque a minha laje ela tem 16 centímetros e o meu cobrimento inferior é 2 centímetros. Então eu tenho um D de 14 centímetros. Eu vou voltar aqui no CPCAD e vou analisar agora, aqui nos valores, a minha taxa de armadura superior na direção X e na direção Y. Aqui eu posso perceber, deixa eu desligar essa armadura aqui, posso perceber que eu vou passar na minha direção X 6, aqui 10,12 centímetros quadrados por metro, e na minha direção Y eu vou passar aqui no laranjinha aqui, no amarelo aqui, ó, 6,80 centímetros quadrados por metro. Ele fez as verificações aqui para mim. Ele deu aqui negativo, porque a armadura aqui, com armadura, ele não precisa, porque sem armadura no contorno C ele já passa. Tem uma adição que eu tenho que fazer nessa verificação aqui. Se isso aqui der menor do que zero, eu não preciso verificar. Se isso aqui for ok, eu não preciso verificar aqui, né? Mas então pronto. No contorno C', no contorno C ele passa tranquilamente, no contorno C' sem armadura ele também passa. E a minha armadura de colapso progressivo é 5,6 centímetros, utilizando um ferro de 10 milímetros, eu tenho 7 barras. Ou seja, eu posso colocar 3 a cada 10 na direção em X, posso colocar 4 aqui na direção a cada 10 e 3 a cada 10 aqui na outra direção. Aqui o FCK de 25 MPa. Pronto, fiz a minha verificação por som e percebi que com 16 centímetros ele passa. Se no caso, vamos supor que esse esforço aqui, vamos exagerar, fosse de 90 toneladas, ele não passaria com armadura, tá vendo? Ele não passaria aqui, ó, no contorno ser 2 linhas. Vamos aumentar aqui até ele não passar. Aqui já está dando uma armadura de aço, ó, muito alta, 23 centímetros quadrados. Então o que eu faria? Eu usaria o capitel, faria o reforço de capitel. Aí eu iria aumentando aqui, no caso, vamos botar, se a minha laje fosse ela 16, eu fosse aumentar ela para 20, ele iria aumentar para 18. Eu colocaria aqui o D18 e viria aqui no meu projeto, posteriormente, e colocaria que a laje toda ela tem 16 centímetros. E aqui o meu capitel, ele teria, no caso, eu botaria um H aqui, igual a 20 centímetros. Então esse seria o dimensionamento do meu capitel, caso ele não passasse, né, nesse esforço aqui de dimensionamento. Como a gente viu que passa, a gente não tem necessidade de fazer o capitel. Essa laje com 16 centímetros, que ela está dimensionada, ela resiste ao esforço de punção desse pilar tranquilamente.
Então, basicamente era isso que eu tinha para vocês aqui na aula de hoje. E numa próxima aula a gente vai continuar. E na próxima aula a gente vai falar agora das fundações desse edifício aqui. A gente vai dimensionar as fundações desse edifício para finalizar, né, esse projeto. Então a gente se vê numa próxima aula.